Boa noite, boa noite. Gente, eu vou pedir para vocês que estão chegando, se puderem compartilhar. Oi, Giane, bora chamar as amigas. Eu tô compartilhando aqui, pessoal, no Instagram. Vamos voltar com as lives, se Deus quiser, Carmen. Peraí, pessoal. Prontinho, tô ajustando aqui. Tudo bem, gente? Deixa eu colocar aqui no retorno. Boa noite, pessoal que está chegando. Maria Olinda, Anabela, Marcelena. Prontinho. Acabei de entrar, gente. Faz tempo que a gente não faz live, tá uma correria aqui. E a live vai ser uma dinâmica um pouco diferente, né? A gente vai fazer uma live mais objetiva. Então, a gente começa aí algumas semanas intensivas de lives. Como é que vai ser esse projeto? Né? Essa primeira live, gente, ela vai demorar um pouquinho mais, porque eu vou explicar para vocês como vai funcionar. E depois, vocês, por gentileza, conforme o pessoal for entrando, conforme for surgindo perguntas, eu vou pedir a ajuda de vocês para responderem no chat as dúvidas das amigas, tá bom? Ok? Coloca aí um ok se você entendeu. Qual que é a ideia? Gente, a ideia é fazer live de todos os projetos que eu não tenho live e é também regravar algumas lives que na época que eu gravei a minha câmera não era tão boa, a qualidade do... Boa noite, Andréia. A qualidade do vídeo não ficou tão boa, ficou uma live muito extensa, né? Tem projetos que eu lancei lá em 2016, 2017, quando eu comecei a fazer live, a gente não sabia muito fazer live,
ficavam umas aulas muito maçantes. Então, a nossa ideia é, aos poucos, ir atualizando tudo isso, ok? Deu para entender? Então, para que seja algo mais dinâmico, boa noite para quem está chegando. Para que seja algo mais dinâmico, a gente modelou uma estrutura de gravação que vocês não vão me ver, tá? Então, essa é a primeira live aí dessas lives de aprendizado, né? Desse intensivo de lives que a gente pretende fazer. Então, como é que vai acontecer? Essa semana nós teremos 3 lives, dia 5, 6 e 7, que é segunda, terça e quarta. Aí na semana que vem eu não faço o intensivo, né? Aí a gente dá um descanso de uma semana e na outra semana eu retorno com os intensivos de live, até para eu conseguir me programar aqui e me ajustar. Se eu conseguir na semana seguinte fazer, a gente faz, mas o certo é que vai ser assim, uma semana com bastante live, na outra um descanso, aí na outra uma semana com bastante live de novo. Deu para entender, gente? Coloca aí nos comentários. Então, ó, eu já tenho um calendário mais ou menos aqui. Boa noite para quem tá chegando, ó. Então, essa semana, segunda-feira, dia 5, a gente tem live. Terça, a gente tem live. Quarta, a gente tem live. Quinta, é feriado, né, de Corpus Christi. Aí na sexta-feira muita gente emenda, então eu não marquei live para esses 2 dias, justamente porque é interessante que todos vocês participem, tá? Aí na semana que vem, gente, eu devo fazer 2 lives, tá? E essa semana, se não fosse o feriado, a gente teria 5 lives. Então, cada dia da semana eu ia fazer um projeto. Mas como não vai ser possível por conta do feriado, né? E eu tô com outras demandas aqui também. Então, essa semana serão 3 lives. Na semana que vem, eu vou fazer 2 lives, eu ainda não sei qual é. Aí, na outra semana, volta o intensivo de lives. Aí, a gente faz 5 dias de live, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Até eu dar uma boa atualizada nos projetos que estão sem live ou projetos que as lives não ficaram boas, tá bom, gente? Esse é o intuito. O intuito não é, no final da semana de lives a Juliana vai abrir vaga para um curso. Não, não é isso. Quando eu vou abrir vaga para curso, eu já aviso com antecedência. Ó, eu no final dessa semana vou lançar tal coisa, já prepara aí, tá? Vou abrir vaga para tal coisa. É isso. Deu para entender? Se tiverem alguma dúvida, já façam a pergunta agora, porque daqui a pouquinho eu vou baixar a minha câmera e baixando a câmera, a gente vai direto para a aula. E quando eu encerrar, eu não vou levantar a câmera. Eu vou finalizar com a câmera baixada sobre a mesa, tá bom? Deu para entender? Outro detalhe, gente, esse horário, às vezes o cachorro aqui da vizinha late muito. Então, ó, vocês estão escutando? O canil dele fica bem aqui do lado. Tem um corredor. Então, eu vou pedir desculpas para vocês, mas não é possível controlar tudo, né? Então, eu vou até fechar minha janela aqui, que eu acho que tá aberta. Vou pedir para alguém me ajudar com isso, lá do lado de fora fechar, para eu não ter que mexer aqui na cortina. E vou baixar a câmera, tá? Sobre os demais cursos, sobre tudo que a gente está programando, vendendo, estruturando, vocês podem estar entrando em contato no nosso WhatsApp de atendimento, que é o DDD 12 99240 8181, DDD 12 99240 8181, ou vocês podem ir direto para o site e ver lá tudo que a gente está trabalhando no momento, tá? Não vou usar essas lives para ficar fazendo propaganda de outros cursos, para a aula não ficar maçante e não ficar chata. Tudo entendido? Então, nós vamos para a aula, tá? Vou baixar aqui minha câmera. E vocês vão ver só a minha mesa, ok? Vocês vão ver também um pouquinho do teto, tá, gente? Porque eu vou mudar a posição da câmera. Aqui está o nosso aviador fofo.
Já vou pedir para alguém lá pro lado de fora fechar para mim. Bora lá para nossa aula. Boa noite para quem está chegando. Bom, minhas queridas, esse aviador, ele é da coleção... Vou virar assim, ó. Ele é um bonequinho da coleção 10 em 1. Se você é aluna nova e está chegando aqui, 10 em 1 é um projeto onde eu elaborei uma base de corpo de boneco e desenvolvi 10 temas diversificados utilizando a mesma base de corpo, né? Ou seja, eu peguei uma base de corpo fácil e rápida de ser feita, com um tamanho bem bacana. E com essa base de corpo, a gente trabalhou aí... a gente trabalhou a coleção toda, tá? A coleção 10 em 1, meus amores, ela tem vários módulos, tá? Vários módulos. Preciso pegar aqui uma fita métrica antes que alguém me pergunte a medida. Deixa eu ver se eu acho. Bom, não tô achando nenhuma fita métrica, mas esses bonequinhos, eles são bem pequenininhos e são super rápidos de serem feitos. Já tem algumas aulas da coleção 10 em 1 aqui no canal do YouTube, tá? Tem algumas lives que também estão salvas no Instagram. Ok? Então, vai ser um formato de aula bem objetivo para que fique bacana para todo mundo, seja uma aula rápida, tá? A Lê falou para mim, eles têm 26 centímetros. Gente, semana passada, quem assistiu meus stories aí no final de semana, me viu falando que foi uma semana um pouco conturbada para mim. É muita coisa, tá acontecendo algumas coisas aqui, são coisas boas e depois eu vou contar para vocês no momento oportuno. Agora ainda não posso contar, mas vem novidade boa por aí. E essas novidades, assim que eu puder falar e que vocês souberem, elas estão me consumindo um pouco. E eu sou muito ansiosa, e quando eu tô ansiosa, eu não consigo trabalhar direito. Eu acabo procrastinando, eu acabo perdendo um pouco do foco, e eu fui ler a respeito, é absolutamente normal acontecer isso, tá? Então, na semana passada eu fiquei um pouco ausente. Essa semana, na quinta-feira, de manhã, tem live do Acorda Comigo, né? Tem o nosso devocional, tem a apresentação das peças e as aulas. Aí, no dia da aula do Acorda Comigo, eu falo sobre como vai funcionar, tá bom? Eu não vou misturar mais assuntos. Essa live é do aviador. Então, nós vamos falar do aviador da coleção 10 em 1. Gente, o que eu quero falar para vocês? Como eu já disse, já tem aula do corpinho, tá? Já tem aula do corpinho aqui no YouTube, no Facebook, eu acho, ou no Instagram, eu não me recordo. E baseada nessas aulas, vocês podem fazer a aula do corpo, ok? Eu vou colocar o bracinho porque muita gente me manda que tem dúvida de como colocar o braço. Então, hoje eu vou fazer a colocação desse bracinho aqui. Eu vou fazer a colocação do braço utilizando só o fio encerado, tá? E a agulha. Mas quem quiser pode colocar um botão. Então, vamos lá. Vou pegar aqui um cordão encerado, ó, o cordão encerado que eu uso
é esse. Gente, para quem quer ganhar dinheirinho aí, né, lucrar com as bonecas, essa é uma coleção excelente para você começar. Porque são corpinhos bem pequenininhos, o gasto de material, o custo com material é baixo, né? E você pode levantar aí uma boa quantia. Dependendo do valor que se cobra na sua região, ó. Prestem atenção aqui, ó. Eu tô marcando 2 pontinhos aqui, ó, tá? Vou marcar 2 pontinhos no outro bracinho. Vejam que os bracinhos estão um de costas para o outro, aqui eu coloco um em cada lateral. O corpinho, ele tem um detalhe aqui, ó, que marca o ombro, né? A medida exata de onde você vai colocar. Não, eu não vendo os projetos separados. Os projetos, eles são todos num único projeto. E compensa muito mais comprar tudo num só do que vender separado. Porque se eu for vender separado, eles vão custar R$29,90, R$27,90 cada um. Então, se for parar para fazer conta, compensa muito mais comprar o combo com todos, tá? Tem o volume 1 do 10 em 1, volume 2 e volume 3. Eu não vou fazer a venda separada, tá, gente? Não é do nosso interesse nesse momento vender separado. Ó, entrei aqui, ó, de dentro para fora. Aqui eu fiz a mesma coisa, estão vendo, ó? Saí com a linha aqui, ó. Ó. Aí eu entrei na bolinha de trás, porque a minha agulha saiu aqui atrás, ó. Vocês têm que encaixar, como se isso tivesse um botão aqui para encaixar. Aí, ó, a gente vem aqui. Tá? Ó, meu fio saiu da agulha. Ó. Tá? Aí a gente coloca aqui, ó. Ok? Então, ó. Deu para entender bem, né? Espero que as nossas bonitas aí que tem dúvida da colocação do braço, assistam essa aula. Então, eu puxo aqui meu fio, puxo o fio aqui, ó. E vou amarrar, tá? Ó. Eu jogo meu fio aqui para trás. Queridas, esta sobra de fio aqui, você pode colocar na agulha, ó. Eu tô colocando minha agulha aqui. Eu vou passar o fio aqui, ó. Ó. Ok? Ó. Aí você corta, não tem perigo do nó soltar. Corpinho tá pronto. Agora nós vamos partir para as próximas etapas, tá? Tô achando meu molde aqui.
Aqui tá o nosso aviador. Prontinho, vamos lá. Gente, eu já tenho as partes bem adiantadas aqui, tá? Vamos costurando tudo com bastante calma. Vocês podem estar fazendo pergunta, eu vou estar dando uma olhadinha no retorno, tá? Tudo que for pertinente à aula, a gente vai falar bastante aqui. Vamos lá. O que que eu usei para fazer a minha touca? Eu usei Microsoft ou Soft, pode ser Melton, pode ser Moletom, pode ser qualquer material que tenha uma leve elasticidade, tá? E quando for riscar, tem que estar esticando para o lado. Ô, Simone, você pode perguntar, quando você tiver esse tipo de dúvida, você pode usar o nosso WhatsApp de atendimento. E eu acho que já tem uns 2 meses que isso foi enviado, tá bom? Eu normalmente não costumo tratar esse tipo de assunto em live, como vocês sabem. Ó, então tá aqui a camisa, usei um tecido xadrez, a jardineira eu usei um jeans. Isso aqui é a roupa do príncipe que eu já adiantei. Isso aqui é o sapatinho. Bora lá. Isso aqui eu já deixei pronto. Eu já deixei pronto, tá? A alça. Vamos lá. Então, eu vou dar uma mexidinha aqui na câmera agora, porque agora a gente vai para a máquina de costura. O que que eu vou fazer aqui, ó, gente? Aqui eu tenho a manga. A manga tá riscada aqui, tá bom? Ó, a manga eu corto ela no risco, ok? Mangas eu corto no risco. Gosto de cortar com a tesoura de picote, mas a minha tesoura não tô achando. Eu usei ela para fazer alguma coisa e... Ó, vou cortar aqui no risco. Então, a manga nós cortamos no risco. Tá aqui, ó. As mangas. Ok? Aqui é costas, né? As costas, gente, a gente corta 2 vezes, tá? 2 vezes duplo, porque a camisa é forrada. Ó, aqui a cava eu corto no risco. A lateral, a parte de baixo e aqui o risco das costas, eu deixo uma pequena margem de meio centímetro. Ombro não corta no risco, decote aqui, ó, não corta no risco, tá? O que corta no risco é só a cava. O mesmo vale pra frente aqui. Então, vamos lá. Depois eu vou posicionar os moldes em cima para vocês terem uma dimensão do que eu tô falando, tá? Então, a cava
ok? A bermudinha, né? Que é uma calça, no caso. Essa eu corto com meio centímetro só de margem, senão ela fica muito grande e o boneco é pequeno, né? Não tem necessidade. Pronto. Tudo cortado, tudo ajustado. Agora eu vou pegar os moldes e vou mostrar pra vocês. Ó. Peito da jardineira, tá aqui. Ó. Peitinho da jardineira. Sapatinho. Eu risquei aqui no feltro duplo, ó. 1, 2 vezes. A calça, ó. Tá? Dobra do tecido 2 vezes a calça. Mangas, ó. Cortada no risco. Frente da blusa. Olha, foi bom eu ter visto isso aqui, gente. Eu vou conversar com a diagramadora, ó. Tem um erro aqui no molde, tá vendo, ó? Leve, mas tem, tá, ó. Os dois lados tem que repetir, tem que ficar igual. Eu já vou fazer uma correção aqui no meu molde, ó. Tá? Às vezes isso aqui é errinho bobo que dá lá na hora de diagramar. Mas, ó, eu gosto de deixar simétrico, tá? Parte de trás, ó. Parte de trás aqui. Só que a parte de trás a gente faz 4 vezes, né? E aqui a touca. Isso aqui é bem interessante que vocês prestem atenção. A parte que tá escrito aberto é a parte de trás da cabeça. E esta parte aqui, ó, era para estar escrito dobra e não tá. Então, você já anota no seu molde aí, ó, dobra. O lado contrário da abertura, você vai pôr dobra, porque você vai posicionar na dobra do tecido, tá? A touca e o sapato eu vou deixar por último, vamos pegar nas roupas primeiro. Vamos lá, então. Vou começar pela blusa. Ok? Vou começar aqui pela blusa. Gente, essa semana vai ter bazar lá no nosso grupo, tá? Eu vou estar avisando nos stories também, mas já tô avisando agora que quem não tá nos grupos de bazar, já conversa aí depois lá no WhatsApp para as meninas colocarem vocês lá. Bora lá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou costurar aqui, vou fazer a barra, ó. Vou fazer a barra. Eu vou dobrar duplo, tá? Bainha dupla. Faço uma dobrinha aqui de meio centímetro aproximadamente. Posiciono aqui. Eu vou... Vou fazer a mesma coisa aqui.
Ó, barra feita, separo. Agora eu vou pegar aqui, ó, tá? E vou unir pelos ombros, ó. Costas, costas, ombro com ombro. Vou colocar aqui e vou passar uma costura aqui, ó. E vou passar uma costura aqui também. Vai ficar assim, ó. Tá? Vou repetir o processo aqui. Gente, eu não tô conseguindo olhar muito pro... Como chama? Pro retorno, tá? Mas é porque aqui a gente quer fazer uma live um pouco mais dinâmica. Eu vou arrumar aqui, ó, que eu senti que tinha sido saído do lugar. Eu vou cortar aqui. Vou cortar aqui. E aí, ó, vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Direito com direito, ó, tá? E vamos costurar. Eu vou começar... Eu vou começar costurando aqui a parte de baixo, subir, dar a volta aqui, desço e vou para a parte de baixo, tá? Pronto, ó. Então, eu costurei a parte de baixo, as costas, passei pelo decote, costurei as costas e a parte de baixo. Agora, eu vou fechar aqui a parte de baixo deste lado. Prontinho. Agora, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Gente, tudo isso que eu tô cortando, eu, Juliana, prefiro cortar com a tesoura de picote, tá? Mas... aqui eu tô dando uns piques porque eu não usei a tesoura de picote. Ó, ok? Agora eu vou desvirar. Venho aqui, desviro. Desviro, passo esse lado pra cá e desviro aqui, ó.
tá? Depois que eu desviro, qual que é o ritual, tá? Vocês já sabem quem que é o melhor amigo do bom acabamento, né? Quando a gente tá falando de costura. É o ferro de passar. Aí você aí, na sua casa, vai pegar o ferro, vai passar isso. Você vai passar isso aí. Tá? Ó. Eu vou vincar aqui na quina da mesa, só para poder fazer uma tração aqui e ajustar. Mas eu gosto mesmo é de passar, tá? Ó, tá quase pronta. Bora lá. Agora eu vou posicionar aqui a minha manga. Nessa hora eu vou escolher qualquer um dos lados, tanto faz esse quanto esse, porque a minha blusa, ela tá os dois lados iguais, ela tá dupla face, né? Aí nessa hora aqui, ó, eu venho aqui, ó, tá? E aí eu vou posicionar aqui bem bonitinho, ó, coloco aqui. Eu gosto de pôr um alfinete, essa manga é mais certinha. E aí eu venho costurando, eu gosto de posicionar aqui com o alfinete, para poder não ter erro. Eu tô usando uma margem de costura aqui de um pé de máquina, mas o pé de máquina da máquina industrial, ele é menor do que o pé de máquina da máquina doméstica. Então, você que tem máquina doméstica, você vai trabalhar com uma margem de meio pé de máquina. Ó, eu dou uma leve preguinha aqui, ó, no centro, tá? Bem no centro aqui, no topo, na hora que chega na costura, eu faço uma leve prega aqui, bem pequenininha, de mais ou menos meio. Ó. Prontinho. Pronto, ó. Só para vocês verem, é uma preguinha de nada, tá, gente? É bem aqui, ó. Quando chega aqui na parte onde tem essa costura aqui. Esse tecido aqui, meus amores, é um tecido que tava lá na minha caixa de retalho, só tinha um pedacinho. E aí, eu adorei a estampa e fiz alguns kits dessa cor, com essa cor de camisa. E tirei um pedaço para fazer o meu passo a passo. Dica, para fazer a coleção 10 em 1, o meu objetivo é que você utilize os retalhos que você tem, tá? Esse foi o nosso intuito primeiro, quando lancei essa coleção. Usar os retalhos, né? Pegar lá aquela caixona que tá com um monte de retalho, que você não tem paciência, às vezes, para procurar, porque é muito mais fácil na gaveta de tecidos novos, ou na prateleira de tecidos novos. Tira um dia para fazer combinações, né? Pega assim, ó, essa estampa que combina com essa. Esse pedaço aqui dá para tirar isso, mais ou menos você vai saber. Aqui deu uma entortada e eu vou parar e vou arrumar aqui. Tá?
Prontinho, ó. Ok? Coloquei a manguinha. O que que eu vou fazer aqui? Achei. Olha. Achei a tesoura de picote. Bati o olho, tava pendurado aqui no suporte na parede. Nessa hora, gente, esse meu tecido aqui, que eu usei para fazer essa camisa, ele não é 100% algodão, ele é um xadrez misto. Ele é próprio para camisas, tá? É tecido de camisaria. E às vezes eu uso alguns tecidos diferentes assim, ele descia um pouco. Então eu tô já cortando para ficar limpinho e bonitinho, tá? Você que não tem a tesoura de picote, a dica é: corta com a tesoura normal e vai para sua máquina, coloca o zigue-zague no ponto bem pequenininho. Passa um zigue-zague para o seu acabamento ficar bem feito, tá? Ó, então tá aqui. Aí eu vou vir aqui e vou colocar direito com direito, ó. Tá? E agora nós vamos fechar aqui, costura com costura, tudo bonitinho. Vou ajustar aqui e vamos passar a costura aqui na lateral, fechando. Fechei de um lado, agora eu vou fechar aqui do outro lado, ó. Parte das costas com a parte da frente. Alinho tudo aqui bem bonitinho, ó. Tá? E aí nós vamos... Prontinho. Aí eu vou cortar. Ó. Cortei. Gente, se você quiser que o seu boneco troque de roupinha, se você quiser transformar esse aviador num menininho sem chapéu de aviador, você também pode. A ideia é você pode colocar velcro ou você pode colocar... aqui, em vez de colocar velcro, você pode pôr aquele botão colchetinho de pressão, ou você pode colocar botãozinho de tic-tac, daqueles de pano, de plástico, tá? Eu não vou fazer isso agora, ok? Ó, blusinha pronta. Agora nós vamos para a calça, a jardineira. Vamos lá. Eu não fiz o meu aviador para trocar de roupa, mas eu tô dando sugestão aqui para quem quer trocar de roupa, tá? Fazer o boneco para troca de roupa. Então, ó, nós vamos obedecer as marcações que estão no molde e eu vou deixar uma abertura aqui na parte de baixo. Para que você... Ju, não quero fazer jardineira. Eu quero fazer só calça e blusa. Pode? Pode. Tem problema nenhum, tá? Prontinho, ó. Costurei, larguei uma abertura aqui embaixo.
Agora, eu vou fazer a barra da calça. Começo aqui com a parte de baixo, eu vou dobrar 1, 2, barra dupla, ó. Venho aqui. Rebati costura. Vou fazer a mesma coisa aqui deste lado, ó. 1, 2, vou rebater costura. Ok? Ó. Agora, eu vou colocar direito com direito das partes. Ó. O ponto da minha máquina não tá bom. Vou dar uma ajustada nisso. Vou colocar direito com direito das partes e vou costurar aqui, ó. Tá? O cavalo. Mesma coisa deste lado aqui. Ok? Aí, eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Já cortei aqui, já fiz a limpeza. Quando eu falo reposiciona, é isso aqui, ó. Puxa e reposiciona. Puxa e reposiciona, encontrando aqui essa parte aqui. Aí, nós vamos costurar, fechando isso aqui. Feito. Agora, eu vou vir aqui, ó. Desviro, bonitinho. E aqui, gente, ó, a gente vai dobrar fazendo o passante para passar o elástico, tá? Esse aqui eu não vou rebater elástico. Esse aqui eu vou fazer um passante, ó. Ok? Vou fazer o passante aqui. E vou deixar uma abertura. Eu dou uma margem de aproximadamente, ó, a medida do pezinho de máquina aqui, bem na beiradinha do tecido. Pronto. Ó. Ok? A calça tá pronta. Agora, eu vou desvirar isso aqui. Já vou rebater costura. É meio chatinho de desvirar mesmo, porque a gente deixa uma abertura bem pequenininha, né? E o tecido é grosso.
Ó. Ok? Gente, existem duas maneiras de prender esse peitinho aqui na calça, tá? Eu posso colocar ele aqui, ó, abaixo da minha costura, abaixo da marcação da costura. Posso colocar ele aqui, ó, ok? Aqui abaixo dessa linha aqui, ou exatamente em cima da marcação dessa costura aqui, que é o que eu vou fazer, tá? Ó, aí eu venho aqui, ó, você vai marcar o meio da jardineira, do peitinho, bem aqui no gancho, assim, na costura da calça, e vai posicionar bem em cima aqui, ó, da costura que foi feita. Aí eu venho dando continuidade aqui, ó. Eu puxo lá a parte de trás para não pegar, tá? Ó, eu puxo essa parte aqui para não pegar nela. E aí eu posiciono aqui, ó, dando um pequeno retrocesso. Ok? Ó, prendi aqui. Tiro. Agora eu venho fazendo uma costura aqui, rebatendo. Só que a minha costura que eu vou rebater, eu não posso pegar aqui, ó, nessa parte, porque senão o meu elástico não passa aqui dentro, porque se eu tiver uma costura aqui unindo tudo, o elástico não passa pro lado de dentro, tá bom? Então, eu, ó, puxo isso aqui e vou fazer a costura aqui na volta. Pronto, ó. Ok? Vou cortar aqui. Ajusto aqui, ó. Porque eu não posso correr o risco do meu elástico não passar. Dei uma pegadinha aqui. E depois nós vamos passar o elástico. O meu macacão, preciso ser verdadeira com vocês. O meu original, eu colei. O primeiro que eu fiz, eu colei, tá? Eu colei o peitinho aqui. Também pode ser feito com cola. Mas eu tô ensinando vocês a costurarem, porque com cola eu já vi várias outras professoras fazendo, tá? Então, ó, aqui também você pode ou colar ou já costurar colocando um botão, aí vai a seu critério. No meu caso, eu vou colar essa finalização aqui, tá? Mas aí vocês vão fazer com todo carinho, tudo vai depender do seu objetivo. Ah, eu quero que o bonequinho troque de roupa, então vou pôr um botãozinho de pressão aqui, ou então vou costurar a mão para ficar bem bonitinho. No meu caso, eu vou colar, tá? Porque a gente tá fazendo a live e eu quero que fique mais dinâmico. Então, já fizemos aqui a jardineira, a blusa, agora nós vamos fazer a touca, tá bom? Vamos lá para nossa touca e para o sapato. Já vou fazer o sapato também, para andar rápido. Nós vamos costurar só a volta aqui, ó. Frente e costas do sapato, deixando a parte superior aberta.
Pronto, ó. Tá? Já vou tirar. Tudo certo, gente? Vocês estão compreendendo? Estão achando que esse formato de live tá tranquilo? Vocês preferem aquelas lives que a gente fica conversando, batendo papo, dando risada? Eu, particularmente, não é que eu não goste de bater papo com vocês, interagir com vocês, mas eu acho que esse formato de live aqui é muito melhor, porque a gente vai direto ao ponto e depois, na hora de vocês assistirem a reprise, fica muito mais fácil para vocês aprenderem. O que vocês acham? Quero ouvir os comentários, quero ver os comentários. Ó, sapatinho ok, ajustado. Gente, o gorrinho, tá? Você precisa de 2 vezes o tecido. Pode ser o mesmo tecido, ou então você pode pôr um tricoline por dentro. Se tiver um algodão para pôr por dentro também pode, tá? Eu vou usar 2 vezes aqui o tecido, ó. Aqui na parte de baixo, ó, né? Eu não corto no risco, ok? Aqui na parte superior, eu corto beirando o risco, assim, ó. Menos de meio centímetro acima. E aqui na pence, ó, eu corto no risco, ok? Vocês têm, as opiniões se dividem, né? Mas eu fico pensando, gente, depois, né? No depois. Porque até para editar, quando a gente vai editar uma live, é ruim. Porque às vezes a gente entra com um assunto no meio da hora que está ensinando uma parte importante, e aí tem que cortar aquela falação, aí quando emenda com a outra parte do vídeo que para dar continuidade, fica ruim, né? Aí depende muito de vocês. Bora lá. Ó. Ó. Tá? Então, eu tenho 2 partes aqui da touca. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, isso aqui é uma pence. Eu vou costurar aqui, ó. Eu venho aqui, que é perto da dobra, e vou, ó. Aqui eu tô usando um pé de máquina, vocês vão usar meio pé de máquina. Tudo que eu fizer no tecido principal, eu repito no forro, ok? Aqui eu vou passar uma costura, ó. Costurei a parte de trás e fiz a pence, tá? O que eu vou fazer agora, ó? Pego essa parte aqui e vou virar aqui, ó. Tá? E agora eu vou costurar. Juda, de onde eu começo a costurar? Daqui, não. Você vai descer 1 centímetro e nesse 1 centímetro você vai costurar fazendo o contorno. Tá, ó? Então, eu deixei 1 centímetro aqui. Ó.
Tá vendo, ó? Aqui eu desço 1 centímetro e costuro aqui na outra ponta, que também devo chegar no 1 centímetro, arredondando a parte superior. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Deixa eu já tirar esse excesso. Ó, venho aqui. Estão vendo, ó? Aqui eu faço uma marcação de 1 centímetro. Nesse 1 centímetro eu venho fechando tudo, ok? Ó. Aí eu venho aqui. Ó, tá? 2 toucas. Uma eu desviro pro direito. Ó, que belezinha que fica, gente. Tá? Já tá praticamente pronta. E aí eu venho aqui, ó. Eu vou vestir direito com direito, pence com pence, ó. Precisa colocar... Ó. Vou colocar aqui o alfinete. O outro alfinete, ó. E aqui, gente, nós vamos fazer a costura da volta toda, deixando aqui 1 ou 2 dedos de abertura para poder desvirar depois. Então, vamos lá? Acabou minha linha de baixo, gente. Vou trocar aqui, só um minutinho. Bora, bora. Então, vou costurar aqui toda a volta. Vamos lá. Ó, estão vendo? A gente tá costurando aqui.
Claro, gente, que de vez em quando nós vamos fazer umas lives com mais interação com vocês, tá? Mas a título de projeto mesmo, a gente vai ter algumas lives de bate-papo com vocês com diquinhas mais rápidas. E essas com os projetos mais extensos eu vou focar mais, porque aí em uma live, no máximo 2, a gente consegue realizar o projeto todo. Essa é a ideia, né? Tô tirando o excesso, porque o nosso tecido já é grosso. E se a gente larga muito excesso, a gente não consegue depois ajustar. Aí eu vou vir aqui, ó. Desvira, né, gente? E depois essa aberturinha aqui a gente vai fechar com pontinho invisível. Claro que eu não vou fechar com ponto invisível, porque senão vai demorar muito. E a ideia é dar dinamismo para a nossa aula. Ok? Ó. Gorro pronto. Sapatinho pronto. Vou pegar o elástico e nós vamos partir para a montagem do nosso menino. O nosso bonequinho. Vou pegar aqui o elástico e vamos começar a montar. Lã. Cola quente já. Não, Giane, tranquilo, querida. Eu super entendo, por isso que eu perguntei a opinião de vocês, tá? Tranquilíssimo. Vamos lá. Vou vestir primeiro o boneco e depois a gente faz o cabelo. Vou pegar aqui uma agulha própria que eu gosto de usar para passar elástico, não tem nenhuma aqui. Tem aqui, deixa eu ver. Tem uma aqui que tá meio tortinha. Vamos lá. Ó, peguei aqui. Olha, eu fiz uma caquinha aqui, viu, pessoal? Na hora que eu fui costurar o peitinho da jardineira, eu fechei a abertura que eu havia deixado para passar o elástico. Então, eu vou ter que pegar o desmanchador de costura aqui e abrir um espaço. Vou abrir um espacinho aqui para passar com o meu elástico. O que para mim não é um problema, né? Eu vivo falando, a gente não pode ter preguiça, às vezes, de desmanchar quando erra. Se naquela hora que errou, tá sem paciência para desmanchar, deixa um pouquinho, relaxa, toma um chá, um café, vai fazer outra coisa depois, né? Ó. Estão vendo rapidinho aqui, eu já fiz o meu ajuste. Vou passar o meu elástico aqui, ó.
Gente, nesse macacãozinho pequeno aqui é um pouco chatinho de passar elástico, tá? Já vou avisando porque... Ó, dependendo da força que a gente... E a minha agulha tá torta. Eu andei mudando umas coisas de lugar aqui, guardando em outros lugares, e até eu tô meio, pra me achar que tô meio complicada. E tem uma outra agulha que eu prefiro pra... Ó, tá aqui, a minha agulha saiu, agora a gente, com a ajuda de um alicate, puxa, porque, conforme eu disse, o tecido é grosso, às vezes dá uma... Ó, a agulha tá torta, gente. Às vezes dá uma enroscada aqui. Deixa eu puxar direitinho aqui. Pronto. Não sei o que aconteceu aqui, mas já já eu resolvo. Ninguém merece trabalhar com uma agulha dessa, né? Torta, toda torta. Eu já sei o que aconteceu, ela enroscou aqui na... Ó. Pronto, Juju. Ó, eu consegui passar por dentro de uma... da trama do próprio elástico. Eu consegui essa proeza. Pronto, foi. Erro detectado. Já vai pro lixo essa agulha torta. Obrigado, viu, Giane? Bora lá, vou pegar aqui o meu corpinho. Já vou vestir o... Ó. Eu enfio o dedo aqui, gente, quando vou trabalhar com feltro, e dou uma esgarçada aqui no sapatinho para ele poder entrar na perninha, tá? Se vocês quiserem fazer com outro material, com elasticidade, também pode. Mas eu gosto mesmo é do feltro. É meio chatinho de... Ó, eu dobro a bordinha, né? E depois eu puxo ela. Prontinho. Tá? E depois é só puxar aqui e a gente vai fazer a costurinha ficar bem bonitinha.
Ó, tá vendo como é que eu faço, né? Dobrei aqui, ó, meio centímetro pra dentro. E essa dobra aqui é suficiente. Só dar uma ajeitadinha aqui, gente, na minha mesa, porque conforme eu já contei pra vocês nos stories, tudo é motivo pra eu me dispersar. Ó, tá? Sapatinho colocado. Vou colocar a blusa, conforme eu já disse para vocês, eu não vou colocar o velcro, mas você, se quer, não só pode, como deve colocar o velcro. Eu vou colocar um alfinete aqui na blusinha, porque depois, amanhã, eu vou pedir para as meninas me ajudarem. A gente coloca um botão de pressão aqui, ó. Eu vou colocar só um alfinete aqui, ó, ok? Aí a gente vai vestir a jardineira. Antes de vestir a jardineira, eu vou fazer uma coisa aqui para vocês verem. Que é para ficar bem bonitinho e o sapatinho não sair do pé. Essa dica aqui é para quando você não quer a roupa de trocar, tá? Ó, você faz assim, ó. Comecei aqui de cima e eu vou bordar como se fosse um cadarço, ó. Só um X aqui para ficar bonitinho, ó. E aí a gente amarra. Eu gosto de fazer isso com a linha de crochê ou com a linha de bordar. Ok? Essa linha aqui é um pouco escorregadia, para dar o nozinho, ela é mais chatinha. Ela é bem chatinha, aliás. Eu vou dar só um nó pra... Tá? Ou você trabalha com essa linha aqui no duplo, tá? Se você não quiser que o sapatinho saia do pé do boneco, a dica é a seguinte: costura prendendo na perninha o sapatinho, que aí fica bem mais fácil de... Não tem perigo de sair, tá bom? Ó. Pronto. Depois eu vou vir aqui, gente, vou fazer um lacinho e vou colar aqui pra ficar mais bonitinho. Isso aqui é só pra vocês terem ideia de como fica, tá? Deixa eu pegar aqui o meu original, ó. Ó. Tá? Com a linha mais grossa ele fica melhor. Depois eu vou até trocar. Agora eu vou colocar aqui. Gente, regra para essa calça aqui. Se você larga uma margem muito grande, ela fica muito grande no corpo do boneco. E eu já testei de várias formas, eu prefiro assim, mais justinha. Se você quer ela mais larga, aí você vai ter que deixar mais margem na hora de riscar. Tá bom?
Eu gosto dela mais certinha. Ó, vou pegar aqui meu elástico. Vou puxar e vou amarrar. Depois, com a ajuda de uma pinça, você empurra esse nozinho lá pra dentro. Por isso que eu deixo uma abertura menor, tá? Ó. Vou mostrar pra vocês a diferença. Esse aqui, eu deixei margem, gente. Esse aqui, tá? Ó. Eu deixei margem de 1,5 centímetro a volta toda do macacão. Que eu achei que ficou muito grandão. Agora, aqui o que eu mudaria? Esse eu já cortei com meio, tá? Menos de meio de margem. Então, o que que eu deixaria? Eu deixaria uma margem maior só aqui, ó, na perna. Não sei o que que vocês acham, mas eu deixaria uma margem de mais um dedo, 2 dedos aqui na perna. Mas isso é uma questão de gosto, ok? Como é que eu fiz aqui o meu macacão na íntegra, quando eu fiz esse original aqui, ó. Eu colei, tá? E eu vou colar. Eu vou colar porque depois vocês sabem que não só podem, como devem. O máximo que eu posso, gente, eu não gosto de usar cola, mas tem alguns momentos que a gente precisa usar, tá? Eu venho aqui, vou colocar aqui, ó. Tá? Coloquei aqui. E aqui atrás, você faz isso aqui, ó. Eu não vou colar a parte de trás nem costurar, porque eu vou tirar a camisa do boneco pra colocar o botão, tá bom? E aí eu preciso deixar isso livre. Preciso deixar esse trânsito aí livre. Aqui, eu vou estar colocando um botãozinho. Vou até pegar minha caixinha de botão aqui. Ó. Tá? Pode ser a cor que quiser, eu vou pôr da cor do gorro que eu vou usar. Eu prefiro costurar, tá, gente? Eu só tô fazendo isso pra gente acelerar o processo da nossa aula. Ok? Não fiz um cabelo volumoso no caso dele, tá? Vocês vão entender por quê. Porque se eu faço um cabelo muito volumoso, depois eu não consigo colocar o gorrinho na cabeça. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse cabelo aqui, ó. Eu deixei umas tiras já cortadas, mas vamos precisar de um pouco mais. Aí eu vou pegar mais algumas aqui. Quem quiser fazer aquele sistema de tufinho que enrola e vai enrolando e vai ó. Ok? Agora, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Coloco aqui. Vou puxar pra cá, pra cá, pra cá. Vou tentar acertar aqui, ó. As pontinhas.
Aí eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Ó. Ó, gente, aqui devo ter, em média, se eu for contar fiozinho por fiozinho aqui, eu devo ter uns 60 fios aqui, tá bom? Só que desse jeito que eu fiz é mais rápido de... Eu gosto de deixar ele assim para ficar mais rápido de... Do jeito que eu fiz é mais rápido de fazer. Antes de começar a... Antes de começar a fazer o... Eu vou dar uma... Ó, tô passando um pouquinho já de blush para facilitar a minha vida. E aí eu vou começar a colar o cabelinho. Olha como é que eu faço, ó. Notem que o meu cabelo, ele tá todo... Vocês notam que ele tá todo um do lado do outro, os fios? Aí eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Ó. Eu venho aqui e faço assim, ó, gente. Ó. Tá? Ok? Venho aqui. Ó. Se soltar algum fio, a gente vem repondo um pouquinho de cola. Mas é bem pouquinho que eu coloquei. E eu esfrego o bico da pistola aqui, ó. Pra essa cola não formar grumos. Porque eu não quero que forme grumo na cabeça do boneco, ó. Depois nós vamos cortar isso aqui, tá, minha gente? Agora eu venho aqui. Eu já vou deixar mais um tanto cortado, porque eu tô vendo que vai precisar um pouquinho mais. Eu vou deixar mais um tantinho cortado. Deu pra entender? Sobre o macacão, meus amores, eu fiz vários testes com esse macacão. Esse aqui que tá no corpo do boneco que tá pronto é o primeiro que eu fiz. Mas eu, particularmente, eu gosto dele mais justinho, tá? E eu hoje resolvi cortar ele mais justinho ao corpo. Então, vocês podem tá fazendo ele mais justinho ao corpo, desde que queiram.
Nossa, não sei o que que eu fiz aqui. Fiz uma caquinha. Ó, temos bastante... Pessoal, tá tudo certo? Agora, o que que eu vou fazer? Agora eu venho fazendo camadas aqui de cabelo, tá? Eu vou até riscar com lápis para vocês visualizarem. Ó, eu venho fazendo aqui, ó. Uma camada de cabelo aqui. Uma aqui, mais ou menos 3. Se precisar, a gente põe uma intermediária, tá bom? Então, eu venho aqui, ó. Vou passar minha cola aqui, ó. Esfrego. E aí, eu venho. Não queiram pôr o dedo, tá? Porque senão vai queimar o dedo de vocês. Ó, o segredo é fazer esse aperto aqui bem feitinho, tá? Aqui faltou um pouquinho, vou colocar aqui da lateral. Obrigado, Andréia, por responder. Ó. Vou passar a cola aqui. Ó. Vem aqui. Estão vendo como é que é prático esse cabelinho? Só tem que ser ágil, deixar os fios já tudo cortadinho, retinho. Ele funciona super bem, vocês vão gostar do resultado. Faz uma cabecinha pequenininha aí. E faz o teste para vocês verem, vocês vão gostar bem. O segredo é esticar bem as mechas assim, ó. Pra poder... Ó.
ok? Ju, acho que ficou assim muito aqui aberto. Aí agora a gente vai fazer mais uma camada aqui na frente. Ó. Aí eu venho colocando aqui, ó. Ó. Prontinho. Depois, se ficar algum fiapo, vocês removam, por gentileza, tá? Ó, aqui eu acho que ficou um vão. Aí eu venho aqui, ó. Pego uma mechinha e coloco aqui. Tá? E agora eu vou... Ó. Se vocês quiserem mais cheio, pode colocar umas camadas, umas mais pertinho da outra, tá? Essas linhas que a gente... Essas linhas que a gente desenhou na cabeça, vocês podem fazer uma bem pertinho da outra. Agora, gente, ó, deixa eu pegar aqui a touca, né? E agora eu quero falar sobre o óculos antes de eu pintar. Esse óculos aqui, ó, eu usei uma argola de bijuteria, tá? Ouro velho. E aqui, gente, é feltro, ó. Eu fiz uma tira de feltro de 1 centímetro dupla, rebati na máquina de costura, passei aqui, ó, colei, passei aqui, colei, e aqui no meio eu também colei, como se fosse a parte do meio do óculos. Eu não vou fazer esse óculos aqui com vocês, porque a minha argola acabou. Eu não tô achando, não tenho argola e não tô achando dela para comprar. Então, eu tô pensando numa argola para substituir essa aqui, tá? Aqui na minha cidade eu não achei nas lojinhas de armarinhos e na internet as que eu acho são maiores. Ainda tô buscando aí um fornecedor, mas eu vou ver se eu acho um outro material pra gente tá substituindo aqui. Acho que uma argola de madeira também ficaria bonitinha, mas eu tenho que achar nesse tamanho. Porque maior do que isso, não vai ficar... Olha como é que fica bom, tá? Se eu faço aquele cabelo de tufa, ele vai ficar com a cabeça muito gordinha. Muito, assim, cheinha de cabelo, tá? E aí isso atrapalha. Então, eu vou amarrar aqui, ó. Aí eu coloco aqui. Tá? Opa.
Ficou muito, vou puxar mais. Ó, depois que a gente põe o chapéu, a gente vê que pode aparar um pouco mais o cabelo, mas eu vou deixar para aparar depois. E aqui, gente, ó, aqui atrás, vocês podem aumentar um pouquinho essa tira para amarrar, tá? O meu aviador, eu fiz aquele olhinho que eu gosto de fazer só com a caneta. Vou seguir na mesma proposta. Tá? Tô aqui com uma caneta 01 Micron. Sorriso, tá? O olhinho eu vou fazer aqui, ó. E o cachecol, gente, é um pedacinho do mesmo material que eu pus na touca, que é um Microsoft. E eu estico ele e coloco aqui no pescoço. Minhas queridas, espero que vocês tenham gostado da live. Vamos finalizando aqui, né? Lembrando a vocês que na quinta-feira desta semana a gente retorna com o nosso Acorda Comigo, ok? O Acorda Comigo teve algumas modificações e eu vou passar tudo isso para vocês na quinta-feira, na parte da manhã. Fora isso, nós teremos as lives amanhã, terça-feira à noite, quarta-feira à noite também, dando sequência aí na coleção 10 em 1, tá bom? Não vou virar a câmera, vou desligando e encerrando por aqui. Beijos no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula amanhã. Tchau, tchau!